Boa noite, igreja. Eu não sei o irmão Richardson, né? Quando ele pediu para os visitantes se levantar, eu confesso para os irmãos que eu fico na dúvida se eu levanto ou se eu não levanto, porque eu me sinto tão bem aqui e depois dessa proximidade toda com o pessoal da casa, né? Mas como ele usou uma palavra ali que, se você que não é membro da igreja e está visitando, você ficar de pé. Então eu não sou membro da igreja, então eu preciso ficar de pé. Mas eu queria dizer para os irmãos que eu fico extremamente à vontade de estar aqui mais uma vez, rever algumas pessoas tão queridas que a gente conheceu mais próximo agora no retiro de carnaval. E é uma bênção poder estar aqui. Hoje eu tive que vir sozinho. E eu sinceramente não gosto muito de andar sozinho. Mas aconteceram algumas coisas essa semana que, infelizmente, eu tive que estar aqui sozinho hoje. O pastor Celso me convidou para estar aqui, foi na sexta-feira. E na sexta-feira a Michele tinha acabado de sair do hospital, ela ficou internada essa semana. Ela tem uma doença chamada anemia falciforme. E ela precisou visitar o hospital mais uma vez, ficou internada, recebeu alta na quinta. E a gente achou que estava tudo bem. Mas só que ela chegou em casa ainda com um pouco de fraqueza, mas a gente achou que estava tudo bem. Mas aí, quando o pastor me convida na sexta, eu disse, estamos bem, a gente pode ir lá, está tranquilo. Falei com o pastor Celso que eu ia conversar com o pastor Carlos, para ver se teria alguma dificuldade. E o pastor Carlos, na mesma hora, falou assim, vai lá, abençoa a igreja, e que você seja usado lá por Deus. Mas aí hoje, a Michele não conseguiu ir no culto na sexta-feira, no culto da juventude, não conseguiu ir no ensaio da cantata ontem à tarde, porque ela ainda está um pouco fraca, e não conseguiu também no culto hoje de manhã. E aí quando eu volto do culto, e ela já está prontinha, Davidson, eu acho que preciso ir para o hospital. E aí eu levei ela para o hospital, ela ficou lá, internada lá. Mas ela acabou de mandar mensagem aqui para mim, precisava fazer uma transfusão de sangue, e acabou de receber alta, e vamos continuar orando para que Deus possa estar trazendo recuperação para ela. Por que isso está me abalando tanto? Porque no sábado passado, eu fui desafiado por um pastor de uma missão a estar indo numa viagem missionária para o Paraguai. E eu pensei assim, cara, eu não tenho nada a ver com o Paraguai. Meu negócio não é Paraguai. Eu vivi muitos anos no contexto muçulmano, lá no norte da África. Eu amo aquele povo. Mas hoje eu entendo que o meu lugar é aqui no Brasil. Hoje eu entendo que o meu lugar é influenciando a nova geração. Eu falei assim, não tem nada a ver com o Paraguai. Mas aí o irmão começou a conversar comigo. E aí ele me desafiou, falou assim, Davidson, a gente precisa de um apoio lá para poder, nesse período desse feriado, treinar jovens e adolescentes do Paraguai para poder evangelizar na Páscoa. Eu falei assim, opa, aí já começou a ter alguma coisa a ver comigo. E a minha filha, a Sara, que o pessoal aí conhece, ela completou 15 anos o ano passado, e tem aquela coisa de presente de 15 anos, aquela coisa de festa de 15 anos, de filha, e que a gente tem medo, né? Porque é caro nessas coisas, né? E quando foi chegando próximo, ela fazia 15 anos, ela me pediu um presente. E o presente que ela me pediu, foi assim, papai, eu perguntei com ela, filha, qual presente você gostaria de ganhar? Você quer que a gente se organize para fazer uma festa? Você quer um presente? O que você quer? E ela falou assim, papai, o que eu gostaria que você me desse é uma viagem missionária. Talvez para alguns aqui não tenha significado nenhum. Talvez para alguns aqui seria a pior coisa que uma filha poderia pedir. Talvez alguns aqui não se alegraria da sua filha de 15 anos querer participar de uma viagem missionária. Porque eu já rodei o Brasil inteiro mobilizando as igrejas no tempo que eu era missionário da junta. E encontrei vários pais que queriam tantas coisas para os filhos, menos que os filhos se envolvessem na obra missionária. Mas irmãos, é com muita alegria
Eu vivi no campo missionário, num país fechado, passei por perseguição, fui para a delegacia, vivi tantas coisas, polícia, ameaças e tantas coisas que eu vivi. Eu sei o que vai acontecer com a minha filha. Eu sei os perigos que ela humanamente corre. Eu sei, eu vivi lá, eu tive lá. Mas eu sei também que o meu Deus que estava comigo vai estar com a minha filha também. E eu glorifico a Deus, porque quando esse irmão me chamou para estar treinando jovens e adolescentes lá no Paraguai, eu falei assim, tá aí a oportunidade de eu levar minha filha. A gente tentou fazer uma viagem agora para o Paraguai mesmo, com a Junta de Missões Mundiais, um projeto de adolescentes, e acabou que não rolou, acabou que não deu, porque ela precisava pegar um avião aqui sozinha e encontrar com o pessoal lá em Foz do Iguaçu. E eu falei assim, a minha filha sozinha, pegar o avião aqui, desculpa, mas eu não tive paz, e aí não teve ninguém aqui do Rio para poder ir com ela, e acabou que eu não fiquei à vontade de enviar ela sozinha para lá. E aí quando a gente conseguiu alguém, aí já tinha também passado a data e não deu para ela ir, ela ficou meio frustrada. E aí semana passada a gente recebeu esse desafio, conversei com ela, vi as possibilidades, e agora a gente está aí, prontinho para ir. Terça-feira agora a gente está indo, a minha filha não está aqui, hoje de manhã a gente fez um culto de envio lá na minha igreja, e a gente está levantando alguns recursos lá, e a minha filha precisou ficar lá para finalizar o que a gente começou hoje na parte da manhã. E aí acabou que estou sozinho hoje aqui. Mas que bom que eu estou sozinho, mas não estou sozinho, né? Que bom. Muitos rostos conhecidos. Aqui é uma igreja tão amada, que acolheu tão bem o meu irmão. E essa proximidade nossa também é muito gostoso. Eu sinceramente, irmãos, quando o pastor me chamou para estar compartilhando com vocês, sabe que, não sei quantos sabem, né? Mas pastor tem sempre um ou dois sermão guardado para emergência. Tipo essa assim, por exemplo. Alguém te liga na sexta-feira à noite, você pode pregar domingo? Posso. Já tem alguma coisa programada. E eu falei com o pastor Celso, tranquilão, falei assim, já tem um sermão prontinho, tá de boa. E aí eu fui orar. Deus, estou com esses 3 sermões aqui prontinho. E aí? Qual deles? E aí Deus falou comigo, nenhum dos 3. E aí eu fui orar e buscar a orientação. E quando eu cheguei aqui, desde quando começou o culto, eu entendi por que Deus me deu essa palavra. Como a gente está conectado nesse mundo espiritual. E é maravilhoso. Porque o que eu vou compartilhar com vocês hoje, nessa noite aqui, é o que Deus vem falando comigo. É o que Deus já ministrou no meu coração. E ontem, enquanto eu estava preparando essa mensagem, como foi gostoso sentir a presença e o carinho de Deus, o conforto de Deus, através dessas palavras. E chegando aqui, ouvindo o que eu ouvi já, participando do que eu já participei, eu entendo claramente, exatamente, que é isso que Deus quer falar com os irmãos nessa noite. Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, não deixe nada atrapalhar você nesse momento. Não deixe nada tirar a concentração daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Porque a minha convicção é que eu não vim aqui à toa. A minha convicção é que eu não vim aqui simplesmente para preencher uma agenda. Eu vim aqui porque Deus quer fazer alguma coisa com alguém aqui. Deus já me abençoou através desse texto, eu queria compartilhar com vocês. E o que eu vou compartilhar é a caminhada de Jesus até a crucificação. Por quê? Eu lembro quando eu estava ainda no norte da África, conversando lá com um dos líderes da mesquita, exatamente num período de Páscoa. E aí aquele senhor tentando me islamizar, tentando fazer com que eu me tornasse também um muçulmano. E a gente estava no período de Páscoa, eu tinha acabado de receber um casal de irmãos espanhóis lá no vilarejo onde eu morava.
E o padrão lá é, quando você recebe alguém de fora, você tem que pegar a documentação dessas pessoas e levar até as autoridades. E eu estava ali para fazer isso. E aí eu estava explicando para eles que era um feriado lá na Espanha e eles foram lá para visitar, para conhecer o trabalho. E eu estava explicando para ele isso. E ele me perguntou o que era Páscoa. E eu comecei a falar para ele o que era Páscoa, o que significava Páscoa, o que significava cada sangue de Jesus derramado naquela cruz. E expliquei para ele que a nossa história não termina na cruz, a nossa história continua no domingo da ressurreição. E aquela ressurreição nos trouxe vida, me deu a oportunidade de ter uma nova vida, de viver coisas novas com Cristo. E aquilo me dava a certeza da salvação, a paz. E eu conversando isso tudo com ele em árabe, gastei todo o meu árabe para poder falar isso com ele. E depois eu fiz o desafio, se você quiser também, abra seu coração e você vai sentir o que eu estou sentindo. O Espírito Santo de Deus que vazou naquele dia vai entrar no seu coração e você vai entender exatamente o que eu estou falando. E é isso a nossa vida. E toda vez quando chega no período de Páscoa, eu fico muito emocionado, porque a Páscoa para mim, se eu pudesse escolher 2 datas assim, importantes para a nossa fé, para mim seria o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Eu durante alguns anos da minha vida, o meu início, até meus 13 anos, eu cresci numa família muito católica, apostólica romana, e participava de todas as coisas da Igreja Católica. E lá eu conhecia, no mês da Páscoa, eu conhecia um Deus crucificado. E era triste ver um Deus crucificado. Mas eu aprendi depois, a partir dos 14 anos, que o nosso Deus não está lá na cruz, Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele vive para poder nos dar uma nova vida. Então eu convido você a caminhar comigo nessa caminhada de Jesus até a crucificação. E eu quero hoje aqui trazer 6 aplicações. E aí você pode pensar assim, 6? 6. Às vezes você está acostumado a ouvir uma mensagem de 3 pontos. Mas eu quero trazer aqui 6 aplicações para você meditar nessa noite. E de uma forma talvez simples, de uma forma bem direta, eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu queria falar da crucificação é que Jesus, Ele não quis ir para a cruz. Parece uma heresia, porque a gente não pode pensar em Jesus sem pensar que Ele é Deus, que Ele faz parte da Trindade. João, quando disse lá no seu evangelho, João capítulo 1, versículo 1, ele disse que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, a gente não pode perder essa ideia de que Jesus é Deus. Então todo esse plano da salvação passava pela cruz, e Jesus estava lá quando planejou isso. Então Jesus sabia que passaria pela cruz. Mas o fato é que a cruz foi a maior dificuldade que Jesus passou sendo homem aqui na terra. E falar de Jesus, falar da divindade e da humanidade de Jesus, a gente não pode esquecer que a Bíblia nos apresenta esse Jesus como sendo 100% Deus e sendo 100% homem. A nossa teologia vai nos explicar isso, ou vai tentar nos explicar isso, e existem coisas na Bíblia que são impossíveis de explicar. Como que você explica que uma coisa é 100% uma coisa e 100% outra? É como se eu pegasse, eu lembro no meu concílio, e o concílio é um momento difícil para pastores, para futuros pastores, porque o concílio tem um monte de pastor fazendo um monte de pergunta difícil para te colocar numa situação complicada. E uma das perguntas foi exatamente essa: como é que é essa coisa de Jesus ser 100% Deus e 100% homem? E na hora eu expliquei da seguinte maneira: é como se eu tivesse uma garrafa de 1 litro vazia, e tivesse uma garrafa de 1 litro de leite, e tivesse outra garrafa de 1 litro de café. E eu pegasse aquela garrafa de 1 litro de leite e colocasse dentro daquele litro vazio. E agora aquela garrafa está com 1 litro de leite. E eu pegasse a garrafa de café e falasse: agora eu vou colocar esse 1 litro de café também nessa garrafa que já está cheia de 1 litro de leite. E aí a gente falaria assim: impossível. Ou você tira o leite para colocar o café, ou vai derramar tudo.
Pois é, para a gente é impossível, mas para Deus Ele pega o café e coloca lá, e quando a gente olha não derrama nada, e a gente olha, não tem 50% café e 50% leite, tem 100% leite e tem 100% café. É um negócio inexplicável, mas a nossa fé, pessoal, a nossa fé cristã é assim. A gente acredita que Deus falou através de um foguinho numa sarça ardente para um homem que mudou toda a história. A gente acredita que Deus abriu o Mar Vermelho. A gente acredita que Deus engravidou uma jovem. A gente acredita em tantos absurdos que não tem explicação. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé, e o nosso Deus é esse, o nosso Jesus é esse. É 100% homem, 100% Deus. Mas Ele sendo homem, Ele não quis ir para a cruz, e eu queria pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia aí em Lucas capítulo 22, versículo 42. Na maior dificuldade de Jesus, eu vou estar lendo na Nova Versão Transformadora, já está sendo projetado aí, quem quiser acompanhar. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Esse exato momento aqui que Jesus está falando isso, acredito que muitos aqui conhecem, mas pode ser que alguém não conheça. Jesus aqui, antes de ir para a crucificação, ele já sabia que ia ser crucificado, ele chama alguns dos seus discípulos e vai até Getsemane para poder orar. E na oração de Jesus, ele apresenta isso para Deus. Ele fala com o Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia exatamente o que ele ia passar, ele sendo Deus. Ele sabia da dor que ia passar. A maior dor que Jesus poderia passar, ele passou, e ele pediu: Deus, eu não gostaria de viver isso. Deus, se for possível, afasta de mim isso. Jesus sabia que ia passar por uma situação muito difícil da vida. O que eu aprendo aqui é que a gente pode se achegar a Deus com toda a sinceridade e falar: Deus, está difícil para mim. Eu não gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu não gostaria de estar passando o que eu estou passando. Eu não gostaria de viver a dificuldade que eu estou vivendo, sofrer o que eu estou sofrendo, o luto, a dor, a lágrima, o sofrimento. Quando eu olho para Jesus pedindo isso para Deus, me dá liberdade para poder entender como que essa relação, eu posso ser sincero para Deus e falar: Deus, eu não estou aguentando. O Senhor pode aliviar um pouco para mim, porque está sendo muito difícil. A maior dificuldade de Jesus, ele chega diante de Deus e fala: Deus, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Em Marcos capítulo 14, versículo 32 a 34, nesse momento em que Jesus está orando, ele chama alguns amigos. É a segunda coisa que eu quero falar nessa noite. Em momentos de dificuldade, Jesus chamou amigos. Diz assim, o versículo 32, então foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Olha o sentimento de Jesus. Jesus 100% homem aqui. Eu olho isso, eu lembro de mim, das minhas orações. Eu me vejo nisso daqui. Talvez você também possa se ver nisso daqui. Ele chama algumas pessoas e ele começa a orar, e ele sente um grande pavor e angústia. No momento em que ele estava ali no Getsemane, ele sente um grande pavor e angústia. Em nenhum outro momento da Bíblia vocês vão ouvir, vocês vão ler que Jesus sentiu algo parecido com isso. A gente está diante da maior dificuldade de Jesus, do maior problema de Jesus. E eu quero perguntar nessa noite: qual é o seu maior problema? O que está tirando o seu sono? O que está fazendo as suas lágrimas caírem dos seus olhos? O que está fazendo você chorar? O que está fazendo você não dormir? O nosso Deus também passou por isso, e Ele estava ali chorando. Ele estava ali clamando. E a intensidade dele, da oração, foi tão forte que vocês sabem que ele suou gotas de sangue. Intensidade forte.
Jesus, ele estava passando por algo que de repente a gente possa estar passando na nossa vida. Problemas. Quem disse que nós não teríamos problemas? Quem disse que nós não teríamos aflições? Quem disse que por a gente estar navegando no barco junto com Jesus, não teria tempestade no meio do caminho? Quem foi que disse isso, gente? Problemas todos nós temos. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos choro. E quando eu olho para isso daqui, vejo Jesus também teve. E ele, com toda a sinceridade, primeiro ele pede para Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, que eu não viva isso. Mas eu aprendo com Jesus também, é ele falando assim: mas tudo bem, eu me submeto à sua vontade. Eu sei que vai doer, mas eu me submeto à tua vontade. Continua o plano que você está, o plano que a gente traçou. No segundo ponto, eu vejo aqui Jesus, quando ele sabia que ia passar por momentos como esse, ele escolheu não passar sozinho. E a gente acabou de ler aqui que ele chamou 3 amigos dele. Ele escolhe 12 para caminhar com ele. Dos 12 tem 3 que são mais chegados. E ele falou assim: olha, na minha maior dificuldade eu não quero estar sozinho. Vem cá comigo, Pedro, Tiago, e vem cá também você, João. Sabe um grande problema hoje nosso? É que a gente tem uma noção de que a gente vai conseguir vencer sozinho. E o que eu tenho visto muitas vezes é gente morrendo no caminho, porque achou que ia conseguir vencer a sua luta sozinho. Achou que ia conseguir vencer o seu problema conjugal sozinho e não pediu ajuda. Achou que ia conseguir vencer essa tristeza sozinho e não conseguiu e não pediu ajuda. E essa tristeza se transformou em uma depressão e acabou com a sua vida. Achou que que sozinho ia conseguir vencer o vício e não conseguiu e continuou se afundando cada vez mais no pecado. Um grande problema nosso é o nosso orgulho de achar que a gente vai conseguir vencer sozinho, que a gente vai conseguir prosseguir sozinho. O que Jesus fez aqui e ensina pra gente aqui em momentos difíceis: não fique sozinho, não caminhe sozinho. Irmãos, eu vivi no Marrocos, nenhum cristão do meu lado, um vilarejo 100% muçulmano. A igreja mais próxima, um crente mais próximo que tinha de mim, da minha cidade, do meu vilarejo, estava a 8 horas de viagem de ônibus, a bem distante. Os irmãos não têm noção o que é viver sozinho, rodeado por muçulmano, e ter uma crise e não poder ligar porque o telefone é grampeado, não poder usar a internet porque não tem internet no interior, não poder se comunicar. É muito triste. Mas eu estava lá cumprindo uma missão e eu sentia Deus cuidando de mim em todo momento, e eu sentia a presença dele e ele estava tratando todas as coisas. Mas aqui nós não temos desculpa. Olha para o seu lado, quantas pessoas. Olha para essa igreja, quantos líderes de células, quantos pastores, quantas pessoas capacitadas você pode pedir ajuda para vencer o seu problema, para vencer a sua crise, para enxugar suas lágrimas, para fazer um curativo na sua ferida. Não tem necessidade de você passar por essa luta sozinho. Peça ajuda, faça como Jesus: vem comigo, porque a luta vai ser muito grande. Quando Jesus chama esses amigos para poder pedir ajuda, a gente vê umas coisas acontecendo aqui. A gente vê que enquanto Jesus estava lá orando e se derramando e suando gotas de sangue, sofrendo um grande pavor, uma angústia, uma dor, sabendo exatamente o que ele ia passar, os amigos que ele chamou, sabe o que eles estavam fazendo? Vocês lembram? Estavam dormindo. Isso me faz pensar numa coisa: peça ajuda. Não tente vencer sozinho, mas escolha bem os amigos que você vai se abrir. Não se abra para qualquer pessoa. Procure pessoas maduras espiritualmente. Procure pessoas que são fiéis a Deus, que levam a Deus a sério, e peçam ajuda para essas pessoas. E eu fico pensando, vendo os amigos de Jesus dormindo e Jesus sofrendo lá.
Não tem como eu pensar que tipo de amizade, que tipo de amigo eu tenho chamado, ou eu posso chamar para carregar as minhas dores, ou para enxugar minhas lágrimas. Mas eu também não posso deixar de pensar que tipo de amigo eu tenho sido para o meu próximo. Quando alguém me pede uma ajuda, quando alguém se aproxima de mim chorando, quando alguém se aproxima de mim com um machucado, quando alguém se aproxima de mim com uma dor, quando alguém se aproxima de mim no luto, que tipo de amizade eu tenho sido? Eu sou aquele que trai? Ou eu sou aquele que estou dormindo? Ou eu sou aquele que realmente me importo e estou ali de joelho orando e vigiando? Isso nos chama para não somente pedir ajuda, mas também, se você está bem, estenda a sua mão para o próximo. Seja a resposta de Deus na vida dos outros. Seja a boca de Deus para a pessoa que está do seu lado. Eu vejo isso aqui e é incrível. A terceira coisa que eu quero falar com você está em Mateus capítulo 26, versículo 31 e 32. Quando Jesus mostra que essa dor que ele ia passar, essa aflição, a maior crise da vida dele, que era a cruz, era algo circunstancial e temporário. Mateus capítulo 26, versículo 31 e 32. No caminho Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Jesus fala isso para os seus discípulos antes de ir para a cruz. Jesus sabia que ia ser temporário. Jesus sabia que essa dor ia passar. Jesus sabia que ia ser uma coisa circunstancial naquele momento. E talvez ninguém percebeu, porque estava todo mundo ali desolado, chorando, achando que tinha acabado a história, achando que a nossa história tinha acabado na cruz, e não acreditando no que estava vendo. Mas Jesus já tinha contado: olha, vai acontecer isso, é preciso que aconteça isso. Mas depois de ressuscitar, eu irei diante de vocês a Galiléia. Ele já disse que ia ressuscitar. Gente, olha só, como Deus ministrou no meu coração isso, porque eu fico extremamente irritado com o jargão de crente. Quando alguém vem e fala assim: vai passar, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. Aquelas coisas assim de... Me perdoe se alguém usa esse... Mas para mim não fala nada, para mim não diz nada. Mas quando eu vejo aqui Jesus falando isso, é exatamente isso que Jesus está falando. Vai passar. Vai passar. Vai doer. Vai ser duro. Eu estou num pavor, num grande pavor. Eu estou vivendo uma angústia. Eu vou viver uma angústia muito grande. Uma coisa que eu nunca senti como ser humano. Mas vai passar. E refletindo nessa circunstância temporária, que é a cruz, eu começo a pensar nas coisas que, graças a Deus, a gente não vive aqui no nosso contexto, na nossa região. Mas a gente pode pegar informações na internet, na televisão, nos noticiários, por exemplo, de furacão. Quando o furacão passa numa cidade, com aquele vento soprando e sai derrubando tudo. Quanto tempo dura um furacão? Alguns minutos. Quando a gente vê noticiário de terremoto, a terra começa a mexer, começa a balançar, derruba um monte de coisa, às vezes uma cidade inteira, às vezes um país inteiro, como aconteceu no Haiti alguns anos atrás, como aconteceu no Marrocos esses últimos anos agora. Há quanto tempo dura um terremoto? Alguns segundos. O tsunami é aquela onda gigante que vem e sai varrendo tudo que encontra pela frente. Apenas uma onda pode derrubar tudo, pode fazer o estrago que for, mas é apenas uma onda, é apenas um minuto, é apenas alguns segundos. As dificuldades
quando eu olho para esse texto aqui e vejo Jesus falando que Ele iria ressuscitar, o que eu vejo aqui é que também a minha dor, o meu sofrimento, o meu choro vai passar. E por mais que eu fique irritado com alguns jargões, eu tenho que admitir que não é um jargão isso daqui. O que eu quero falar para vocês hoje, em nome de Jesus, não é um jargão. Irmãos, todo o sofrimento que vocês estão vivendo, ou que vocês possam viver na sua vida, toda dor, toda lágrima, tem tempo certo para acabar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é jargão, gente. É a palavra de Deus falando para você que existe solução e que o seu problema está com os dias contados para acabar. Você acredita nisso? Quando eu estava meditando nisso, quantos problemas, quantas crises, quantas dores eu tenho vivido nesses últimos anos, e Deus vai ministrando no meu coração. E que bom. A quarta coisa que eu quero contar para vocês aqui, Mateus capítulo 27, versículo 41 e 42. Jesus já pendurado na cruz, as vozes da multidão. E de repente a voz da multidão pode ser a minha, pode ser a sua. Mas olha só o que o texto diz aqui, no versículo 41 e 42. Jesus já pendurado na cruz, alguns instantes antes dele morrer. E aí você pode lembrar de alguns filmes da Paixão de Cristo. Quem já viu o filme do Mel Gibson aí, é muito cruel. Mas você pode lembrar de qualquer encenação. Jesus, ele recebendo a cruz, sendo açoitado, sendo xingado, apanhou, sendo pregado na cruz, com um prego na mão, sendo pendurado, e passando por tudo isso que ele passou. E ele lá já pendurado na cruz, um pouco antes dele morrer, ele tem que ouvir esse tipo de coisa aqui, ó. Os principais sacerdotes. Gente, quem estava falando aqui? Os principais sacerdotes, mestres da lei, e os líderes do povo também zombavam de Jesus. E o que eles falavam? Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Quer dizer que ele é o rei de Israel? E eles questionavam, zoavam de Jesus e falavam: desça da cruz agora mesmo, e se você descer, a gente crê em você. Os mestres da lei, a religião, as pessoas, porque os romanos já fizeram tudo, já tinham batido, já tinham cuspido, já tinham cortado a roupa dele, já tinham feito de tudo, e agora ele estava ouvindo pessoas que deveriam estar do lado dele. Quando eu me converti e eu tive o primeiro contato com esse texto aqui, a minha indignação foi muito grande, porque vendo Jesus pendurado na cruz e ouvindo isso tudo aqui, o meu sentimento é: Jesus, você não vai fazer nada? É sério que você vai ficar ouvindo esse povo falar isso de você e não vai fazer nada? Aí eu não posso ser Deus não, gente, porque eu faria tipo Sodoma e Gomorra, sabe? Mandava umas bolas de fogo lá, né? Queimava todo mundo. Não sei se você é tão cruel como eu, ou se você tem uma paz, uma santidade, e você está num nível que eu preciso chegar. Mas eu, olhando aquela situação, eu pendurado na cruz com todo o poder, as pessoas me zoando depois de tudo aquilo, eu fogo em todo mundo, quero nem saber. Mas Jesus não, Jesus ele sofreu calado. A minha pergunta para Jesus, se eu estivesse lá, sério Jesus, você não vai fazer nada? E aí de repente, pode ser a sua pergunta diante da sua crise, diante da sua dor. E você está vendo a situação acontecendo e só piorando na sua vida. E muitas vezes o meu questionamento, e pode ser o seu também, falando assim: Deus, você não vai fazer nada. Você não está vendo que a minha situação só está piorando? Não vai fazer nada. E muitas vezes a gente ora, a gente faz jejum, a gente faz propósito, a gente busca a Deus com intensidade, mas parece que esse Deus pendurado na cruz, que olha e não está fazendo nada. Você já teve essa sensação? Eu já.
Deus, é sério? Olha para mim, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou sentindo, olha as lágrimas nos meus olhos, olha como está doendo, e o Senhor não vai fazer nada? É sério? E aí essas pessoas zombando de Jesus, e enquanto essas pessoas estavam falando assim, Deus, Jesus, você não vai fazer nada, desce daí, se você descer daí a gente acredita que você realmente é Deus. Enquanto alguns diziam que ele não estava fazendo nada, gente, na verdade, Jesus, ele estava fazendo algo que ninguém mais poderia fazer. Ele estava sofrendo a nossa dor. Quando eles achavam que Jesus não estava se importando com eles, que ele estava morrendo, Jesus, ele estava sentindo a dor que eu deveria sentir, que você deveria sentir. Ele estava calado, sofrendo a nossa dor, porque ele não merecia aquilo, nós merecíamos aquilo. E muitas vezes eu clamando, Senhor, você não está fazendo nada, você não vai fazer nada. E Deus fala comigo, eu já estou fazendo. E no silêncio, eu estou fazendo, eu estou te respondendo, eu estou cuidando de você. Você deveria estar sofrendo muito mais, mas porque eu estou pendurado na cruz, você não está sofrendo. O que Jesus estava fazendo naquela cruz era algo que ninguém mais poderia fazer. Ele estava redimindo o pecado de toda a humanidade. Ninguém no planeta poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Ele estava nos redimindo na cruz. Enquanto alguns acham que Deus não está fazendo nada para resolver os seus problemas, os nossos problemas, que Deus só está assistindo, como se Ele estivesse sentado no sofá assistindo a gente numa série, e vamos ver agora qual vai ser a dor, qual vai ser a crise. Enquanto a gente está achando que Ele está no sofá assistindo a gente, Ele está calado, sentindo a nossa dor. Se você está chorando, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que o nosso Deus também está chorando junto com você. Se você está sentindo dor, você pode ter certeza que o nosso Deus também está sentindo a sua dor. Se você não aguenta mais, você pode ter certeza que o nosso Deus também orou, dizendo que não aguenta mais. Ele está fazendo algo no silêncio, algo que ninguém mais poderia fazer. E quem sabe a resposta para a nossa pergunta de hoje, que seria, Deus, você não está fazendo nada. Talvez Ele possa estar fazendo algo que somente Ele realmente pode fazer na nossa vida. De repente Ele está mudando o nosso coração, de repente Ele está mudando a nossa mente, ajustando as nossas prioridades, fazendo com que a gente se aproxime mais dEle. Enquanto a gente está focado na dor, focado na crise, focado nas dificuldades, nos nossos problemas, Ele está cuidando do nosso coração, da nossa mente, das nossas prioridades, coisa que somente Ele pode fazer. É muito bom ter um Deus que cuida da gente. Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46, mostra a atitude de Jesus na cruz, que eu acho fantástico. Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46. Já era cerca de meio-dia. Que horas que era, irmãos? Já era cerca de meio-dia. Que horas que era? Meio-dia. É o que diz aqui o texto, versículo 44. Já era cerca de meio-dia. E a escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. A escuridão cobriu a terra até que horas? Às 3 da tarde. De meio-dia até as 3 da tarde, escuridão. Escuridão. O texto vai dizer aqui que a luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Incrível. E aí de repente a gente pode ler isso daqui e passar batido por esse texto. O versículo 46 diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Jesus morreu. Meio-dia, escuridão total. Até 3 da tarde, escuridão total. Igual ali fora, ali, igual a noite ali. Só que lá não tinha essas luzes como a gente vê. Então, escuridão total.
Do meio-dia até 3 da tarde, escuridão total. Preste atenção aqui, olha aqui para mim. Enquanto a gente está achando que o mundo está na escuridão, enquanto a gente está achando que a nossa vida está uma escuridão gigantesca, que a gente não consegue enxergar nada, que a gente não consegue ter resposta, sabe o que Deus está fazendo no meio dessa escuridão? Ele rasgou o véu do templo. Sabe o que significa isso? Que a presença de Deus vazou naquele dia. Só para os irmãos entenderem, esse tempo aqui de Jesus, a presença de Deus era templária. Se você quisesse sentir a presença de Deus, era no templo, era lá naquele lugar, no Santo dos Santos, e era só o sumo sacerdote que poderia entrar lá. A gente não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso. Por isso aquela conversa da mulher samaritana: Deus, Jesus, onde que eu devo adorar? É aqui, alguns dizem que é aqui, outros dizem que é lá, mas onde que é? E Jesus falou: vai ter um dia que vocês vão adorar, tanto faz se é aqui ou se é lá, vocês vão poder adorar em qualquer lugar. E esse dia chegou, na escuridão, no momento em que a gente não tinha mais esperança, no momento em que Jesus morreu. Pensa, gente, os irmãos lá, os discípulos dele assistindo, as pessoas do lado assistindo, Jesus morreu, a esperança morreu, a escuridão ao meio-dia se plantou naquele lugar, até as 15 horas da tarde, e nesse exato momento, o véu se rasga. Agora não existe mais separação entre as pessoas e a presença de Deus, porque a presença de Deus agora está em todos os lugares, e as pessoas puderam sentir isso lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio habitar na vida daqueles que tinham aceitado a Cristo. E é exatamente esse Espírito de Deus que vazou naquele dia, que habita no seu coração, que habita no meu coração, no silêncio da escuridão. Deus, Ele estava fazendo algo muito grande para cuidar da nossa vida. Essa paz que você sente, esse conforto que você sente, essa voz acolhedora que você sente, é o Espírito Santo de Deus que fala com você, que cuida de você, que caminha com você. Agora preste atenção, isso tudo aconteceu na escuridão, no choro, no pranto, na dor, no sangue. E muitas vezes é exatamente esse lugar que a gente não quer viver. É muito triste dizer para os irmãos que às vezes é preciso a gente passar por isso. É muito triste dizer para os irmãos que na nossa vida cristã a gente não consegue deixar de viver dificuldades. Mas é muito bom poder dizer para os irmãos que o Espírito de Deus, que um dia estava reservado para alguns, agora também está disponível para você. E se tem alguém nessa noite aqui, nesse lugar, ou assistindo pela internet, acompanhando pela internet, se não tem a presença de Deus, o Espírito Santo, é o momento de você abrir o seu coração e sentir essa presença. Versículo 46 diz: então Jesus chamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. E essa atitude de Jesus me marca, porque as últimas palavras de Jesus não foram para Pilatos, que representava a autoridade ali naquele lugar. Eu fico pensando assim: se eu pudesse falar minhas últimas palavras pendurado na cruz, sendo injustiçado, o que eu falaria? O que você falaria? Ou para quem você falaria? As últimas palavras de Jesus não foram para o Pilatos, que representava a autoridade local naquele lugar. Não foi para os judeus, os religiosos que gritavam para que eles morressem naquela cruz. As últimas palavras de Jesus não foram para os discípulos dele, como se fosse dar uma bronca neles, um acerto de contas, o último acerto de contas. Não, as últimas palavras de Jesus não foram para os discípulos, e tampouco as últimas palavras dele não foram filosofias bonitas, para que a gente pudesse repetir aqui nos cultos de domingo. Não, as últimas palavras de Jesus não foram direcionadas a essas pessoas. As últimas palavras de Jesus foram direcionadas ao Pai. Vocês prestaram atenção? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. As últimas palavras de Jesus foi para o Pai, o Abba, com carinho, com afeto,
Quando a gente está gostando de alguém, quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, quando a gente casa, a gente trata as pessoas que a gente está se relacionando com afeto, e às vezes coloca um apelido carinhoso, e às vezes aquela pessoa deixa até de ter nome, a gente chama de amor, chama de vida, chama de paixão, chama de, sei lá, chama de tantas coisas aí, né? Cada coisa diferente. E às vezes quando a gente gosta de uma outra pessoa, a gente chama essa pessoa de diminutivo, mas é uma forma carinhosa. Por exemplo, a minha filha, eu chamar de Sarinha, uma forma carinhosa, afeto. No momento da dor, no momento da crise, no momento de dificuldade, Jesus, ele chamou Deus de Pai. O Abba, o Paizinho, o meu Pai. Não sei quantos lembram aqui daquele seriado do Chaves. E desculpa estar falando desse seriado, mas serve como ilustração. Vocês lembram do Kiko? Como a mãe do Kiko, a dona Florinda, tratava o Kiko? Primeiro que era Kiko, querubim, tesouro. Tem uns negócios assim, meio cafona, meio brega, né? Mas era o jeito carinhoso dela tratar o filho. Mas quando ela estava chateada com o Kiko, como que ela tratava? Como que ela chamava? Frederico. Mas tudo bem, Frederico é o nome dele, mas Frederico significava, sabe o quê? Filho, eu não estou contente com você. Filho, você me decepcionou. Filho, você fez algo que me chateou. Filho, eu estou triste com você. Jesus na cruz, passando por toda a dificuldade que ele estava passando, ele chamou Deus de Pai. Ele não chamou Deus de o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, ele chamou Deus de Pai. Diante de tudo que Jesus viveu, ele chama Deus de Pai. Ele não permitiu que as circunstâncias que ele estava vivendo mudasse o relacionamento que ele tinha com o Pai. Com um Pai carinhoso, com um Pai amoroso, com um Pai que cuida. Ele não permitiu. Jesus quis dar um aviso para a gente. O aviso é: a vida pode doer, mas Deus continua sendo Pai. Pessoas podem te abandonar, mas Deus continua sendo Pai. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, Lucas capítulo 24, versículo 5 a versículo 7. Dizendo que a história não acaba na cruz. E talvez, Deus tenha feito com que o pastor Celso lembrasse de mim naquela noite de sexta-feira e me chamasse para vir aqui, simplesmente para te dizer isso nessa noite. Talvez, não sei. A história não termina na cruz. Versículo 5 diz assim: as mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aqui foi depois que Jesus morreu, no domingo, algumas mulheres foram lá no túmulo e chegou lá, o túmulo estava aberto. E elas entraram e não encontraram o corpo de Jesus. E aí, ao sair, aparecem, o texto fala homens aqui, mas em outras versões mostra que é anjo, estava ali falando com ela. E o questionamento é: gente, o que vocês estão procurando aqui? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E ele disse que ia ressuscitar. Ele disse que essa dor ia ser temporária. Ele disse que isso ia ser só uma circunstância. Ele disse que precisaria passar por isso, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, para terminar, essa é a boa notícia. O nosso Deus não está morto. A cruz não é o fim. Aquele problema
que fez com que Jesus ficasse apavorado e sentisse uma angústia muito forte, não foi o fim dele. Muitas vezes a gente acha que os nossos problemas vai ser o fim. Muitas vezes a gente acha que a gente vai se acabar nos nossos problemas. E a gente escuta, a gente lê um texto maravilhoso desse, dizendo para você nessa noite, que a cruz não é o lugar onde a sua história vai terminar. Existe um domingo da ressurreição, onde as coisas novas vão acontecer, onde Deus vai fazer novas todas as coisas, você vai viver o novo de Deus. Acredite que o que você está passando é temporário. Se aproxime de Deus, procure pessoas confiáveis, procure amigos que são tementes a Deus e busque ajuda. Sinta a presença de Deus, sinta o carinho de Deus, porque o domingo está chegando. Pode parecer um dia triste, pode parecer que a escuridão é a pior coisa que existe, mas na escuridão Deus está vazando a presença do Espírito Santo para te ajudar. Pode parecer que os 3 dias é em vão, mas esses 3 dias é para preparar a gente para poder receber a presença dEle. A boa notícia é que o domingo vai chegar. A cruz mostra que existe a ressurreição. E durante muitos anos da minha vida, eu achava que a história terminava na cruz. E eu rezava para um Deus pregado na cruz. E eu aprendi que o meu Deus não está na cruz, porque o domingo chegou. E hoje eu tenho vivido para poder anunciar essa ressurreição. Boa notícia, são as boas novas. Que você que entende isso, tenha ousadia para poder falar com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que trabalham com você, que existe solução. Não é um evangelho barato, dizendo que venha que seus problemas vão acabar. Pelo contrário, pode ser que os seus problemas aumentem. Na realidade que eu vivi no norte da África, cada pessoa que se convertia, o problema aumentava. Era perseguição, era expulso da família, era ser preso, e pode ser que aqui possa acontecer tantas outras coisas. Não quer dizer que é um evangelho barato, venha que os seus problemas vão acabar, mas é um evangelho que venha, que a presença de Deus vazou, e Ele agora está do seu lado, e Ele pode te ajudar a vencer todas as suas dores, todas as suas crises. Amém? Eu sei que o irmão já orou pelas pessoas que estavam passando por dificuldade, por um momento de crise, por um momento de dor. E inclusive quando o irmão chamou aqui na frente, eu vim porque eu também estou passando por algumas coisas desse tipo. E que eu preciso ter fé. Graças a Deus eu tenho pessoas confiáveis que eu posso me abrir e podem cuidar da minha vida. Não pensem que por ser pastor a gente está imune de qualquer tipo de situação. Pastor é gente como vocês, gente como gente. A gente sangra, a gente chora, a gente sente dor. E eu tenho passado uma situação bem particular, também de dificuldade. Eu careço de oração. Eu tenho chamado a minha galera lá para orar por mim. O pessoal tem orado. Tenho sentido a resposta de Deus através da oração dos irmãos. E que lindo, gente. Eu tive aqui semana passada para ver meu irmão pregar. E que lindo ver o testemunho do pastor Celso, vendo também que tem uma igreja que ora e o poder da oração transforma tantas coisas. A gente sofre, a gente sente dor, a gente chora, e a gente precisa de ajuda também. Então, se você é uma dessas pessoas que de repente está passando por alguma situação como essa, eu quero orar também nessa noite, pedindo para que Deus possa estar cuidando, pedindo para que Deus possa estar te dando entendimento. Mas antes disso, eu quero saber se nessa noite aqui tem alguém que ainda não teve esse contato com esse Deus, que ainda não sentiu a presença dEle, que vazou e que pode entrar no seu coração, e que de repente pode ter a sua vida mudada a partir de hoje. Pensa, o dia da ressurreição, o dia em que Jesus nasce no seu coração. Se tem alguém aqui hoje que nunca tomou a decisão de caminhar ao lado de Jesus, se você quiser, entendeu, e quiser tomar essa decisão hoje,
quiser levantar uma de suas mãos, eu quero muito orar por você. Tem alguém aqui que eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu não conheço a igreja, eu não sei quem são membros daqui, eu não sei quem são os crentes, eu não sei quem não são os crentes. Então, se tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Deus e que gostaria nessa noite que Deus entrasse no seu coração através do Espírito Santo e fizesse nova todas as coisas, que fosse um dia, uma noite da ressurreição para você viver uma nova vida com Cristo. Se tem alguém nessa noite aqui que deseja receber, alguém levanta sua mão? Não? Todo mundo crente, salve Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Se tem alguém aí assistindo, e esse culto vai ficar gravado, se tem alguém aí, eu vou orar por você, acreditando que vai ter alguém aí também acompanhando, e que precisa também desse clamor. Mas eu quero chamar agora vocês que de repente estão passando por essa dificuldade, seja ela qual for, como eu. Se só ficasse de pé, a gente vai orar junto. Eu gostaria que você se juntasse comigo nessa oração. Não precisa vir aqui na frente, só ficar de pé. E a gente vai estar orando junto. Porque no momento da dor, no momento do choro, no momento da crise, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de oração. E eu lembro, gente, uma vez, uma situação que mais me marcou em motivo de oração, foi quando eu estava no interrogatório, lá no norte da África, quase sendo preso, e eu achei que naquele dia eu ia ser preso, e aí, do nada, o delegado me liberou e falou que eu poderia ir embora. E aí quando eu ligo para minha mãe, falo com ela aqui, ela estava aqui em Volta Redonda, e quando eu ligo para ela, e só para resumir a história, naquele exato momento em que eu estava na delegacia, no interrogatório, tenso, achando que tudo tinha acabado, achando que a minha vida teria, enfim. A minha mãe vira para mim e fala: Davidson, eu estava orando por você nesse exato momento. Ela pediu para ver o fuso horário, ver o dia, o horário e tal, e bateu certinho. Naquele exato momento ela estava na igreja e pediu para que as irmãs se dobrassem os seus joelhos e começassem a orar. A partir daquele dia, irmãos, eu passei a levar a oração de uma maneira tão diferente. Sabe por quê? Porque eu entendi que naquele dia, o nosso Deus realmente, Ele está aqui, mas Ele também está no norte da África, Ele também está na China, nos Estados Unidos, na França, no Canadá, em Angola, Guiné-Conakry. A presença de Deus vazou naquele dia. Ele está em todos os lugares. E para Deus não existe fuso horário. E quando eu vi que minha mãe orou por mim, e Deus daqui ouve a oração da minha mãe e me responde lá, eu acredito que a gente orando aqui, Deus Ele pode responder cada pedido que se levantou nessa noite. Ele pode enxugar sua lágrima, Ele pode fazer um curativo, Ele pode te curar, Ele pode te dar uma nova vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar nessa noite por todos os nossos irmãos que estão nesse momento de pé, dizendo ao Senhor que de repente não aguentam mais, dizendo ao Senhor que de repente é muito o que eles estão vivendo, estão sofrendo, estão passando por dificuldades, seja ela qual for, o luto, a dor, o desemprego, finanças, familiar, vícios. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui. Eu quero te clamar em nome de Jesus. Ouça cada pedido aqui, Senhor. Não daria para todas essas pessoas virem aqui na frente, mas o Senhor sabe o que cada um tem vivido, o que cada um tem passado, o que cada um tem sofrido, o que cada um tem sentido, e o Senhor sabe exatamente o significado de cada lágrima derramada pelos nossos irmãos. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, atenda a oração, ouça com carinho, traga solução, que o domingo da ressurreição chegue logo, que eles possam encontrar com a solução dos problemas, e que não possam parar por aí, que toda essa dor que eu estou vendo aqui nessa igreja, possa se transformar em testemunho, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor.
em nome de Jesus. Também eu quero clamar por essa pessoa que de repente está assistindo, está acompanhando esse culto pela internet e decidiu entregar a sua vida para Jesus. Eu quero clamar, Deus, se essa pessoa é daqui de Barra do Piraí, que em nome de Jesus, que ela se sinta tocada em vir aqui visitar a igreja, que venha aqui participar, para poder crescer também. Se ela é de outro lugar, que o Senhor leve essa pessoa para uma igreja onde ela possa crescer, possa aprender mais do Senhor. Mas receba, Pai, essa vida no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Richardson, extremamente grato, irmão, extremamente grato de estar aqui. Transmite aí a minha gratidão ao pastor Celso. Muito bom rever cada um de vocês. E a próxima vez eu não vou levantar. A próxima vez eu não vou levantar. Semana passada a minha esposa falou assim: Davidson, não vamos levantar não. A gente já não é mais visitante. Mas eu falei assim, mas o irmão falou, só quem não é membro, né? Mas só quem é membro para ficar sentado, né? Então, mas eu não vou levantar, tá bom? Porque eu sinto muita vontade aqui. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, gente, para a gente louvar o Senhor, encerrando o culto. Vamos lá. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber, e sobre os bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Cante firme. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou. Meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou. Meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Vamos mais uma vez orar. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo possa estar com todos nós, hoje aqui nessa igreja, e todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. Deus abençoe a todos, vai em paz. Amém, gente. Deus abençoe. Quer cantar? A garganta foi embora.
Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba fortaleza. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá.